Olá, tudo bem? Eu sou o Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. E você já deve ter percebido esse calorão que fez no último verão, não é? Pois é, o planeta realmente está aumentando a temperatura e uma das frentes de combate às mudanças climáticas são as empresas. Nós vamos falar sobre a importância da sustentabilidade, do ESG, que é uma sigla inglesa para Ambiental, Social e Governança, nas empresas e também nas instituições. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou em 2023 28 projetos de lei, dos quais 3 destacam a sustentabilidade e a preservação ambiental, abordando temas como a recuperação de mananciais, muito importante para a gente ter uma água aqui, principalmente na capital paulista, né? O descarte adequado de resíduos também. E a gente vai tratar desses assuntos com os nossos convidados. São o Eduardo Funari, já está aqui com a gente, é engenheiro agrônomo e especialista em gestão ambiental. Obrigado, Eduardo, pela sua presença. Boa. Como é que vai, Jeremias? Tudo bem? Tudo ótimo. Também com a gente, Gustavo Loyola. O Gustavo é professor, consultor de ESG e Prime da ONU. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. E também, claro, precisa ter um advogado ambiental aqui, o Thalisson Rocha, advogado especialista em direito ambiental. Obrigado, doutor, pela sua presença. Olá, agradeço o convite. Que bom. Vamos começar aqui, voltar aqui pelo Eduardo. Eu queria, sempre peço para vocês fazerem uma breve apresentação. Eduardo, como é que você se envolveu com a questão ambiental? Parece que você tem uma empresa relacionada a isso, para a gente saber um pouquinho da gênese e do seu compromisso também, que todo mundo tem que ter agora, né? Eu tenho a formação de engenheiro agrônomo, né? Então essa parte ambiental sempre esteve muito vinculada à minha formação técnica, né? E nós caminhamos, hoje eu tenho uma empresa de paisagismo voltada para o meio ambiente, recuperação ambiental e recuperação de áreas degradadas, né? Então nós já temos há 25 anos essa empresa e estamos trabalhando em alguns projetos que você citou. Nós estamos trabalhando em projetos mananciais, que é a recuperação de todo o entorno das represas, né, que estavam totalmente urbanizadas e degradadas, né? Sim. É um dos projetos que nós trabalhamos hoje. É interessante essa parte de recuperação dos mananciais, que envolve flora, envolve recursos hídricos e o social, que é a parte de reurbanização dos indivíduos de forma digna, né? Sim, a gente debate sempre isso na Alesp, porque os mananciais começam aqui, por exemplo, quando são cidades vizinhas, o prefeito sempre reclama, né? Eu não posso ter uma empresa, eu não posso ter nada aqui, a água vai toda aí para vocês em São Paulo e eu tenho que me virar para ter recurso, né? Então tem que ter essa questão de política, né, para poder atender essas cidades. E aqui a gente tem esses problemas desde ocupação em áreas irregulares, um monte de problema, e a água é uma questão fundamental. A gente vai tratar um pouco disso daqui também, mas deixa eu passar aqui um pouco para o Gustavo, para ele se apresentar melhor. O Gustavo, você é professor, explica para a gente o que é ESG, a gente já falou um pouquinho, mas acho que é bom você trazer um pouco o conceito, mas antes fala um pouquinho da sua trajetória, como é que é a sua relação aí com a questão ambiental, para a gente entender melhor. Claro. Bom, eu sou professor, atuo como professor e consultor, né, de programas de ESG e de sustentabilidade, seja em programas de MBA, de pós-graduação, mas também dentro de empresas e corporações, apoiando as empresas nesse processo de transição para a sustentabilidade e para o ESG. Eu sou mestre em governança corporativa e sustentabilidade e também candidato a PhD dentro da área de gestão de operações e sustentabilidade. Então, tenho acompanhado aí nos últimos anos, tanto de forma acadêmica, como forma profissional também, prática, essa transição, né, que temos observado aí dentro do planeta, né, com as questões climáticas relacionadas às questões ambientais, sociais e de governança também. Que legal, bacana. Doutor Thalisson, acho que para o Gustavo não vai faltar campo de trabalho, acho que para o senhor também, porque o direito ambiental, não é uma questão de moda, porque, poxa, a política de ambientalista no Brasil tem mais de 30 anos, 40 anos, né? Mas agora está pegando muito, abri o programa aí falando do calor, né? É um tema que realmente está na pauta, né? Sim, é um tema bem interessante. A tendência é que a cada dia que passe, ele passe a ser mais discutido, mais debatido no âmbito da sociedade, principalmente pelo fato da gente visualizar essa modificação e acompanhar essa modificação legislativa. Fala um pouquinho da sua trajetória na área jurídica ambiental. Sim, eu sou advogado, né, e professor universitário na área de direito ambiental. Eu sou mestre em engenharia e desenvolvimento sustentável. Eu atuo junto a empresas, tanto na área consultiva
quanto na área contenciosa, né? E aí eu costumo falar, a área contenciosa é aquela área que naquele primeiro momento as empresas lembram dos advogados, quando recebem um auto de infração, um auto de citação de uma ação civil pública, e a área consultiva é a área mais preventiva, onde a gente analisa e atua de forma mais estratégica junto às empresas. Então, eu tenho aí mais de 12 anos de experiência nessa área e atuo de forma profissional e acadêmica aí no exercício do direito ambiental. Que legal. Deixa eu voltar, então, já todo mundo bem apresentado, voltar um pouquinho com o Gustavo. Ô, Gustavo, até brincava antigamente com outro especialista que trouxe aqui, porque quando a gente fala da ESG, queria que você falasse um pouquinho do conceito, mas às vezes você vê um prédio, assim, antigamente, o pessoal pinta de verde, põe uma graminha e fala, olha como a gente é ambientalmente correto. Existe um espaço longo entre você dizer para a população e na publicidade que você é ambientalmente correto e realmente aquela empresa que até os funcionários que trabalham nela reconhecem que ela cumpre ESG. Fala um pouco disso para mim, por favor. Com certeza, e isso continua acontecendo. Não vou dizer que é algo que não exista mais, né? Eu penso que nos últimos anos, quando observamos aí um boom dentre as discussões relacionadas a ESG, né, especialmente de 2020 para cá, muitas empresas se pintaram de verde, né, para entrarem nessa onda, né, trazendo e comunicando para os seus stakeholders, clientes, para a própria sociedade, que elas eram empresas verdes ou eram empresas socialmente responsáveis ou sustentáveis, e muitas vezes justamente por essa fachada verde. Mas quando se olha internamente para as práticas e para as iniciativas, não é bem assim. Temos até um termo na área, né, que é chamado de greenwashing, né, quando você fala muito mais do que você faz, né, comunica muito mais e dissemina coisas que, na verdade, não acontecem na prática. Então, isso é algo presente, é um desafio dentro desses debates relacionados à sustentabilidade ESG, em fazer com que as empresas, de fato, implementem essas práticas e iniciativas dentro e alinhadas à sua estratégia. Né? Porque quando isso acontece de forma consciente, pragmática, realmente alinhando as discussões de sustentabilidade, as questões ambientais, etc., com a estratégia, né, com o core do negócio, os resultados são muito bons, né, seja a curto, médio e a longo prazo. Então, de fato, existe ainda, não é algo superado, né, as empresas que estão pintando as suas fachadas de verde e comunicando e se posicionando em relação às questões de sustentabilidade, porém, hoje, existe, seja um espaço regulatório, seja a própria sociedade, né, os clientes, conhecendo mais e pesquisando mais sobre essas práticas e iniciativas, isso tem combatido um pouco essas práticas que a gente chama de greenwashing. Uhum. Eu gravei um programa nessa semana falando sobre mudanças climáticas e os nossos entrevistados falavam aqui das várias dimensões, que uma é a questão política, desde contratação de licitação, que tem que mudar muito, porque o governo tem um poder de compra muito grande e tem que incluir na licitação essa questão ambiental, isso é um outro tópico. Mas eu queria que você falasse um pouco, continuando com você, Gustavo, o que é o conceito ESG, de que a gente fala de ambiental, social e governança, e o que é isso na prática? Você que faz assessoria, se trouxer algum exemplo prático de algum, não precisa citar nome de empresa, mas que você fez um processo e falou, não, ela está realmente, não era e hoje ela é uma empresa que cumpre ESG. Perfeito. Hoje temos aí dentro do ambiente empresarial uma visão que atrela e que conecta as questões de sustentabilidade com as questões ESG. O que representa isso, né? O conceito ESG ele vai surgir de uma lógica e uma perspectiva de gestão de riscos. Então, surge lá no mercado financeiro, trazendo a necessidade e o incentivo para que se olhe como critérios de investimento as questões ambientais, sociais de governança. Entendendo que a negligência em relação a esses temas, né, ignorar esses temas dentro da estratégia de um negócio, tem um risco, né, um risco financeiro, né, muitas vezes negativo e muito alto. Então, né, quando surge essa visão, esse conceito do ESG, é justamente para atrelar a visão do mercado de investimentos para que considerem esses critérios dentro da escolha de onde investir e onde aportar capital. Na prática, o que isso significa? Né? Que a empresa e que a organização ela tem que ter um conhecimento sobre de que forma ela impacta o meio ambiente e a sociedade e também de que forma ela é impactada pelo meio ambiente e pela sociedade. Hoje, por exemplo, né, com os eventos climáticos extremos que temos observado aí acontecendo com cada vez mais frequência, isso é um risco
ambiental para a empresa e para a organização, mas é um risco financeiro, é um risco de investimento, né? A negligência em não olhar para as questões climáticas, por exemplo, não incluir mecanismos de adaptação ou de resiliência dentro da estratégia, gera prejuízos financeiros para as empresas e para as organizações. Temos também arcabouço legislativo, regulatório também, que influencia todo esse escopo. Por outro lado, na prática, né, novamente, quando isso integra uma estratégia de gestão orientada para a sustentabilidade, eu também tenho que olhar de dentro para fora, né? Como as minhas operações, como a forma com que a minha empresa e a organização funciona, tem afetado o meio ambiente e a sociedade. Usamos muito o termo de externalidades, né? Então tem a ver com o que você mencionou, por exemplo, com o descarte de resíduos, por exemplo, de água, ou ainda o uso de recursos naturais, ou o impacto nas comunidades do entorno, onde a empresa está inserida. Então, um olhar que considera as questões ESG, ambiental, social e de governança, alinhado à visão da sustentabilidade, engaja e envolve justamente isso. Os meus impactos como organização, como eu tenho impactado a sociedade, as pessoas, as comunidades do entorno e também o planeta, o meio ambiente, da mesma forma que eu olho de fora para dentro. Como as mudanças que têm acontecido na sociedade e no meio ambiente também apresentam um risco, né, ou impactam o meu negócio. Então, na prática, o que as empresas têm feito é justamente, primeiro, entender cada vez mais o seu modelo de negócio e essas dependências e impactos que a gente tem com o planeta e com a sociedade, para, a partir disso, né, construir uma estratégia que esteja alinhado com o core business, com o que a empresa almeja, com o que os diretores, os donos, os investidores da empresa pensam aí a curto, médio e longo prazo. Então, é um processo que eu diria que é uma jornada, né? Dificilmente acaba, porque cada vez mais amplia-se os riscos ambientais e sociais, né, como já falamos das questões das mudanças climáticas, a sociedade também muda, né, o que a sociedade espera das empresas, né, como elas se comportam em relação a esses temas também muda de tempos em tempos, as próprias regulações, as expectativas em torno disso. Então é sempre um caminho contínuo, né, olhando sempre para a melhoria contínua para gerar cada vez mais impacto positivo, Sim. ter melhores resultados dentro das organizações. Uma coisa é certa, que não são desconexos, uma coisa é conectada à outra. Bom, você que está acompanhando o Alesp em Pauta, a gente está tratando aqui da questão do ESG, né, de práticas de governança sociais, ambientais, aplicada nas empresas. Porque quando a gente, não é, Eduardo, acho que você concorda comigo, quando a gente fala desse calorão que a gente está vivendo, de mudança climática, oceano mais quente, desmatamento na Amazônia, tem essas dimensões todas, né, que eu citei aqui, política, que precisa ser tratada, é uma casa aqui que trata muito disso. As pessoas que falam, poxa, como é que eu posso colaborar? Usar menos sacolinha plástica no mercado? Isso é uma delas, né? E agora a gente está tratando das empresas, então eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência aí, como é que é esse universo, as demandas, desafios? Isso é um grande desafio para todos os empresários no Brasil e no mundo, né? Uhum. É um negócio relativamente novo, né? De poucos anos para cá, e o que foi citado agora há pouco do greenwash é muito verdade, né? Porque as empresas institucionalmente vendem uma imagem que muitas vezes não conseguem entregar do outro lado, na ponta, por causa de gestão, por causa de aumento de custos, porque no primeiro momento isso gera aumento de custos sim, né? E isso é uma grande dificuldade para as grandes corporações admitirem isso e assimilarem esse custo, né? Para depois você ter resultados financeiros, para depois e essa história do green associado a uma instituição hoje é muito bem-vinda, né? Então todo mundo quer ter essa imagem acoplada ao meio ambiente, à recuperação urbana, ambiental, Sim. mas na prática os resultados hoje ainda são muito ínfimos, né, em relação ao que deveriam ser, né? Nós trabalhamos para grandes instituições que pensam dessa forma, né? Para grandes bancos, que a gente faz um programa de compensação de crédito de carbono dentro de um data center, né, que tem um consumo gigantesco de crédito de carbono, né? Então, mas já é uma boa intenção, né, desse grupo já de você buscar alternativas de compensação de créditos, né, que eles estão gastando em quantidades gigantescas, né? Eu acho que as empresas usam pouca publicidade, porque
Não sei se é uma coisa do brasileiro, de tipo, que essa mão, se eu faço uma doação com essa mão, a outra não vejo, alguma coisa nesse sentido. Mas você tinha que. Se eu estou fazendo uma coisa legal, bacana e realmente sustentável, tem que divulgar ao máximo. Né? A gente aqui realmente faz uma coisa verde, divulgar isso na sua. Porque né, ajuda a mudar o ciclo aí da população, acreditar mais nas empresas, enfim, né? Na verdade, eu sou uma empresa no lugar certo, né? Então, a minha empresa vende isso. Diferente das empresas que consomem crédito de carbono aos milhares, né? Nós vendemos, nós compensamos com crédito de carbono, porque nós estamos compensando, recuperando o meio ambiente o tempo todo. Nosso business é esse, né? Como é que é o crédito de carbono? Porque isso aí estava muito em alta, depois parece que baixou. Explica assim em 2 frases o que é o crédito de carbono. Crédito de carbono é uma compensação ambiental que foi criado, né? Que gera um número que hoje, financeiramente, ainda você tem muita dificuldade de você implementar isso na prática. Né? Existem grandes corporações comprando áreas verdes gigantescas em áreas de proteção ambiental que você não pode explorar e isso transforma em crédito de carbono. Mas comercialmente em moeda, isso ainda é muito incipiente ainda, esse mercado não está consolidado. Né? Então exige ainda muito tempo pela frente para tudo isso acontecer. Mas você recomenda? Vai acontecer. Bom. É bom. É bom porque isso gera uma boa imagem da empresa, isso recupera o meio ambiente, né? E isso traz benefícios para toda a sociedade. Mas tem que saber comunicar, né? Porque você fala crédito de carbono, às vezes a população não entende. Essa empresa aqui usa o crédito de carbono. E daí, o que é isso aí, né? Tem que saber comunicar, tem que explicar. Tem que saber comunicar e tem que saber como passar isso para o consumidor final. Né? Isso, dentro de áreas urbanas, a gente já pode começar a brincar com isso. A gente cuida de grandes áreas dentro da cidade de São Paulo com grandes áreas verdes. Dá um exemplo. Por exemplo, nós cuidamos de uma grande área, o Parque das Cidades, que é um complexo de torres comerciais importante nas Nações Unidas, onde eles têm uma área verde importante e estão muito preocupados com essa gestão ambiental, de compostagem, resíduo zero dentro da área verde. Então eles estão buscando a compostagem das áreas para não ter resíduo, para isso não ir para um aterro sanitário, transforma isso em adubo. Né? A quantificação de árvores, que é já dentro de uma área urbana, é expressiva a quantidade de árvores, transformando isso em crédito de carbono para divulgar para os seus usuários, o reuso da água, né, transformando isso em água de irrigação. Então, todos esses conceitos, né, recuperação de água de chuva, né, que você pode transformar isso, todos esses conceitos geram sustentabilidade, todos esses conceitos realmente geram certificações verdes. Que bom, que legal. Para as grandes empresas. Precisa ter um conhecimento das empresas, de todo mundo, porque é relativamente novo. A gente tem ouvido esse conceito aí, ESG, há algum tempo, né, alguns anos, mas na prática demora um pouco para avançar. E a gente está aqui justamente para falar disso. Dr. Thalisson Rocha, que é advogado especialista em direito ambiental. Doutor, eu queria que você falasse um pouco dos principais desafios das empresas enfrentando para implementar aí políticas de ESG. E como é que são esses desafios, né? Por favor. Sim. Inicialmente, né, a principal barreira é aquela barreira cultural, de você entender realmente quais são as diretrizes que estão baseadas dentro da área ambiental, social e de governança. Então, nós temos 3 diretrizes ali vindos, né, numa temática muito forte, inicialmente a nível internacional, né, com empresas aí de capital na Bolsa de Valores, e a gente vê inicialmente esse movimento se formando a nível internacional e influenciando o Brasil. Né? Influenciando como? Influenciando porque nós temos empresas que têm o capital aberto em bolsa de valores em outros países. Então, aqueles investidores que estão lá fora, eles também voltam os olhos para as empresas nacionais para identificar, como é que é a atuação de vocês aí a nível de Brasil? Como é que está a preocupação de vocês com o cumprimento da legislação referente à governança, referente à área social e referente ao meio ambiente? Então, o primeiro ponto é reunir, entender o que vai compor, quais serão as diretrizes, né, as regras, os objetivos e as metas para a exigência. Então, a gente tem um primeiro momento de entender o que é ESG, depois o que vem junto com esse pacote de ESG e depois a implantação dentro de cada empresa.
né? Porque cada empresa vai ter a sua cultura organizacional, cada empresa vai ter um segmento diferente de atuação. Então, depois a gente tem o problema de internalização desses conceitos dentro da empresa, justamente para não cair na questão do greenwashing, para realmente você ter algum efeito positivo ali da aplicação do ESG dentro das empresas. Uhum. Você sabe, doutor, que eu conversei com um especialista sobre essa questão das empresas e se formalizando, porque eu fico pensando, qualquer empresa vai aplicar o ESG, desde a micro, a pequena, ou as grandes sim, né? E aí ele dizia assim, olha, falando sobre formalização e tudo, vai fazendo aos poucos, você não precisa, claro, eu vou fazer todo o protocolo de uma vez só na minha empresa aqui de vender pipoca. Não dá mesmo, né? Mas você pode ir aos pouquinhos, conversando com advogados como você que fazem consultoria e vai aplicando uma coisa, né, aos poucos você vai entendendo porque é um processo. É lógico que se você é uma grande empresa, não, você tem uma consultoria, você tem um departamento, é diferente. É por aí, doutor? É por aí. Um exemplo. Até vamos pegar só a parte ambiental da ESG. Só a parte ambiental da ESG ali, a gente já tem inúmeras legislações a serem cumpridas, que vão ser analisadas dentro desse processo. Então, se a gente perceber, a gente vai verificar que o ESG ele tem essa influência dentro das empresas, seja de qual o porte dela, qual o segmento, vai ser possível de aplicação a todas, mas a gente começa a aplicar o ESG com um beabá básico, que é o cumprimento da legislação, que é identificar qual que é o meu negócio, qual que é a legislação ambiental aplicável ao meu negócio. Né? Quais são os riscos jurídicos que eu tenho ali dentro da minha atividade? É uma atividade que possui um potencial poluidor muito grande? Não é? Eu estou próximo a uma área de nascente, um curso hídrico, uma área de APP, não estou? Quais são os meus riscos jurídicos para eu desenvolver minha atividade? É o primeiro passo. E o segundo quais as oportunidades que eu tenho dentro da legislação ambiental? Aqui nós já até falamos a oportunidade muito interessante que é o mercado de carbono. É uma oportunidade que tem para as empresas que têm esse interesse em realizar esse tipo de investimento. Então, o primeiro passo é situar o negócio. Aonde que eu estou, o que eu quero, para onde que eu vou. A empresa tem que ter esse olhar. Né? E o cumprimento da legislação vai ser a base para ela poder dar esse encaminhamento aí nas práticas de ESG. Que legal, é exatamente isso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e como eu estou com um timaço aqui de especialistas, no outro bloco, vamos ver se eles topam. Eu tenho várias perguntas, umas 7 para cada um deles aqui da nossa audiência. Se a gente vai rapidinho respondendo aqui para aproveitar vocês. Vocês topam? Topa, Eduardo? Sim. Então tá bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta aqui no Alesp em Pauta, falando aí sobre esse conceito de ESG nas empresas, né, de ambiental, social, governança, colocar na prática, porque a gente tem visto aí, eu abri o programa no primeiro bloco falando desse calor imenso, vai piorar, vai ter mais enchentes, infelizmente, seca para todo lado, isso é no mundo inteiro. E é um tema complexo, todo mundo tem que fazer a sua parte. Hoje a gente está tratando das empresas e é bem legal, fica bem atento, porque agora eu vou passar para os nossos convidados, a gente combinou de fazer meio um ping-pong, perguntas e respostas rápidas aqui. Vou começar com o Eduardo. O Eduardo, uma das perguntas aqui da nossa audiência, como a revitalização de espaços públicos pode contribuir para práticas sustentáveis e qual o papel das empresas nesse processo? Fundamental. A iniciativa pública não consegue abraçar tudo com uma mão só. Então, é fundamental trazer benefícios, trazer incentivos, trazer recursos das empresas, principalmente São Paulo, que tem um grande potencial de grandes empresas operando aqui, para fazer parcerias públicos-privadas, para eles assumirem essas áreas, porque hoje a prefeitura não consegue cuidar de todas as áreas verdes da cidade. É impossível. Né? E quando consegue cuidar, não consegue cuidar com tanta eficiência que na iniciativa privada, que tem muito mais gestão operacional. Mas não dá para fazer, sei lá, um contrato mais longo, porque a gente vê na prática assim, cuida da praça e a empresa tem a plaquinha lá. Depois passa, sei lá, 6 meses, acho que aquela empresa, não sei se ela continua,
E São Paulo realmente, a capital, é um desafio muito grande, diferente, né, do interior, né? Porque a gente é um espaço muito diferente, né? Tem algumas coisas que ao tempo a gente vai aprendendo e melhorando. A iniciativa privada, eu já vi muita iniciativa muito legal. Ali, por exemplo, acho que é Caetano... Como é que é Caetano? Não é, tem a Caetano Álvares, tem uma outra paralela. Ali fizeram um projeto paisagístico belíssimo. Mas, olha, para você ter uma noção, o pessoal começou a correr, andar de bicicleta, ficou maravilhoso, né? Tem iniciativas boas. E aí, a própria empresa pode pôr a placa dela ali para falar, né? Fazer a sua publicidade. Eu acho que tem que ir muito além disso, entendeu, Jeremias? Eu acho que o conceito não é só a placa, não é só um incentivo fiscal. Tem que ter um conceito de paisagismo para uma grande metrópole que nem São Paulo. Né? Você tem que ter outros cuidados. Você não é só tirar mato e cortar e tirar resíduos. Você tem que ter um conceito paisagístico, como você citou agora há pouco no intervalo. E na Jardim de Souza, lembrei a avenida. Você tocou agora sobre a Marginal Pinheiros. Né? Então, precisa se criar conceitos paisagísticos macro, para implantação e distribuir isso para as empresas aptas a fazerem esse serviço com especialistas que entendem do assunto, né? Senão fica só aquele negócio da plaquinha, do incentivo fiscal e não vai além disso. Realmente é um grande desafio. Áreas verdes no meio urbano, os desafios são gigantescos, porque tem uma série de interferências urbanas que atrapalham o crescimento e desenvolvimento das espécies e a convivência com o ser humano é complicadíssimo nisso. Sim, bom, você vai ter que vir aqui gravar um programa só sobre isso. Ô Gustavo, fala para mim um pouco sobre desafios enfrentados pelas corporações para medir ESG, né? Você já tinha falado um pouquinho, mas e se você quiser complementar com alguma coisa que você acha importante aí dentro da sua prática, fica à vontade. Perfeito. Continua sendo um desafio. Hoje, a nível global, né, existe uma discussão e um interesse em construir esse diálogo que estimule cada vez mais uma unificação e mais clareza na construção de métricas, de indicadores, de mecanismos de prestação de contas e tudo mais. Hoje temos aí algumas discussões mais avançadas quando se fala da iniciativa global de reporting, né, o GRI, os mecanismos de contabilidade junto com sustentabilidade, também trazendo as questões de dupla materialidade na construção de relatórios de sustentabilidade. Então, hoje existem mecanismos que apoiam e ajudam as empresas, né, a construírem os seus indicadores, as suas formas de mensuração e, mais especificamente, de prestação de contas, né? Um ponto importante, essencial, dentro da discussão ESG é a transparência e prestação de contas, né? Eu estou fazendo as minhas práticas e iniciativas através de critérios ambientais, sociais de governança e esses são os meus resultados, né? É importante comunicar isso a todas as partes interessadas, seja a sociedade como um todo, seja os governos, os reguladores, sejam os clientes, os investidores. Hoje todo mundo quer saber, né? Porque é um tema importante e necessário para todo mundo. Doutor, e essa prestação de conta e transparência, aí também entra um pouquinho na área do direito, né? Fica à vontade para falar o que é mais relevante, mas essa é a minha dúvida. Sim, entra sim. Na parte consultiva, ela é essencial, né? Por ela ter esse viés preventivo, né? Todas as atividades ali realizadas pela empresa, elas necessitam de ter esse feedback, né? De ter essa comprovação, de qual foi o projeto ambiental aplicado na empresa, qual que foi o resultado, né? O objetivo foi alcançado, não foi? Teremos outros projetos dessa magnitude sendo realizados pela empresa, vamos ampliar ou não? Porque isso facilita, né, dar a visibilidade que a empresa realmente tem esse compromisso com essa responsabilidade socioambiental, né? Então, ao contrário do que se ela não tiver essa preocupação em ter essa evolução desta inteligência ambiental, ela acaba configurando o greenwashing. Então, ela começa a maquiar relatório, né, fingir tarefa que não fez, atividade que não fez, e uma hora a casa cai. Né? Uma hora a casa cai. Doutor Thales, o que o senhor pode dizer para as empresas, porque realmente esse conceito de ESG é relativamente novo, né? Pegando toda a nossa política ambiental no Brasil, onde elas mais erram, os desafios, o que o senhor tem para dizer assim, do que o senhor acha mais relevante nessa área, porque desafios regulatórios, né? No Brasil a legislação é complicada mesmo, né? Sim, a gente pode partir desta premissa, né? A questão do cumprimento de legislação, dada a quantidade de legislação que nós temos. Um exemplo,
A fiscalização ambiental, nós temos ela sendo realizada em 3 níveis simultaneamente: nível municipal, nível estadual e nível federal. Ou seja, nós temos a possibilidade de termos ali 3 órgãos ambientais fiscalizando uma mesma atividade, né? E aqui eu não estou falando de licenciamento ambiental, porque aí vai ser eleito um único órgão que vai ter a competência. Mas nós teremos a fiscalização de 3 órgãos ambientais em cima de uma mesma atividade. Somado a isso, somado a essa preocupação dos órgãos ambientais fiscalizando, exigindo o cumprimento da lei e aplicando sanções, nós teremos também a pressão exercida pelos stakeholders, né, que são as partes interessadas, que ali a gente vai poder identificar, né, clientes, sociedade, a vizinhança daquele empreendimento, né, como é que é a percepção da vizinhança, da coletividade, do entorno daquele empreendimento ali em relação às atividades dele. Né? Será que aquele entorno daquele empreendimento ali consegue visualizar que realmente a empresa tem uma preocupação com o cumprimento da legislação ambiental, ou ela só vai lembrar disso todo dia 5 de junho, né, que é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente, vai fazer lá uma atividade, vai plantar uma árvore, né, vai fazer uma passeata, mas e o decorrer do ano? Será que ela tem essa preocupação com a poluição sonora, com a emissão de material particulado, né, com a contaminação de cursos hídricos próximos à atividade? Então, a preocupação com a legislação ambiental aí é um passo muito importante, onde a maioria das empresas falha. Sim, sim. Eu acho que vocês concordam comigo que o caminho é um tema muito complexo, mas eu acho que a conscientização de cada um parece chavão, mas é o resultado, né? Porque os efeitos estão aí, muito calor, desmatamento, quando muita chuva, então, infelizmente, São Paulo já... O Brasil todo, né? A gente viu no Rio Grande do Sul os acontecimentos, né? Vai vir mais seca, então tudo se agravando. Agora, é a conscientização em cada ato desse que a gente faz, seja na empresa, né? São Paulo tem muitos desafios, acho que você tem enfrentado muito, né, Eduardo? Mas são desafios bons também, né? Deixa eu te falar só rapidinho de uma legislação aqui da Alesc que eu não posso perder, só para falar sobre a represa Guarapiranga. Deixa eu achar aqui, vocês vão achar muito interessante. Olha, a bacia hidrográfica do Guarapiranga possui área de 630 quilômetros quadrados, fica na região sudeste de São Paulo, tal, né? E aí ela... Grande São Paulo, abrangendo municípios Cotia, Embu, Itapecerica, é muito grande. Os parlamentares da Alesc aprovaram o projeto, aliás, a lei 17.800 de 2023, que era do então deputado Campos Machado. E demarca os limites dos mananciais como áreas de proteção e recuperação. Não sei se o senhor está um pouco por dentro disso e falar um pouco da importância dessas iniciativas aqui da casa. Na verdade, eu estou participando do processo de recuperação da represa. Né? Ah, que legal. Então, nossa empresa é um processo é um projeto gigantesco, que envolve bilhões de recursos, um projeto de médio e longo prazo, onde se visa tirar todas as palafitas, todas as favelas do entorno da represa, você urbanizar essas pessoas. Era área dominada por tráfico, então de difícil acesso, difícil negociação. Sim. Então é um processo longo que está sendo feito por etapas. Né? Ocupações irregulares, aí as famílias moram ali perto. É ruim para as famílias, é ruim para quem precisa da água, é tudo. E o processo é fantástico, porque o que eles têm feito? Eles têm levado essas pessoas para novas edificações dignas, onde você tem praças de esporte, você tem escola, você tem toda uma infraestrutura urbana. Ah, eu vi o projeto. Adequada. E o entorno você libera o entorno da represa que estava todo degradado. Você recupera essa área com plantio de árvores nativas, você recupera o assoreamento local que aconteceu ali em função dos longos anos de esgoto, de resíduos jogados, né? E você traz essa parte da represa a ter vida novamente. Né? Você sabe que é uma coisa interessante, porque assim, você captar a água, e o problema da água nas próximas décadas, a gente vê que precisa ser muito bem cuidado, porque pode faltar, pode ficar muito mais caro, enfim. E essa questão das represas é muito importante, porque é o nosso consumo de água diário, então não tem como deixar para lá. Né? A qualidade da água é fundamental, né? Que é a nossa fonte de água que nós bebemos todos os dias. Né? Então existem alguns tipos de resíduo
que por melhor que seja o tratamento, contaminam a água, que nem anticoncepcional, antibiótico, uma série de agravantes que, se você não tiver qualidade dessa água, isso vai prejudicar a população de forma geral. Quando você fala de paisagismo, a gente, pro leigo, assim, no imaginário popular, é deixar a coisa mais bonita, ou vai além? Muito além disso. O conceito é de nós temos que sair da casinha. Nós estamos com um grande desafio ambiental, como todos falamos aqui, e nós temos que sair desse horizonte curto que nós estamos vendo, de plantar arvorezinhas, e nós temos que pensar grande. Eu vou citar um exemplo para você que me incomoda paisagisticamente, numa solução que era necessária. Foi a criação dos grandes bacias de contenção, que são os piscinões, né, de concreto, que custaram bilhões, né, porque isso não foi transformado em parques horizontais. Né? Os grandes, as empresas, no primeiro mundo, hoje você faz contenção de enxurradas com parques horizontais. Ah, é? Como é que você faz isso? Você faz uma grande área de contenção que durante 300 dias, 300 dias do ano é usado para lazer, para esporte. Mas aumentando a calha, como foi feito no Tietê? Fazendo contenção. Quando vem uma grande enxurrada, ela extravasa, você faz barragens de contenção gramadas, né? Então a diferença é que não é um piscinão com cimento, é meio que natural. Muito mais barato. Muito mais eficiente. Aí você usa, entendi, tipo uma lagoazinha que a pessoa pode se divertir, uma coisa assim? Não, e essa água vai drenar. Quando tem uma grande enxurrada, essa água é retida, depois ela infiltra, ela percola, né, no solo, porque ela vai ser infiltrada, porque não está impermeabilizada a área. Isso vai melhorar a água no lençol freático. Né? Isso melhora toda a capacidade dos mananciais e você torna a área verde, você torna a área recreativa, você torna a área de lazer e você torna o espaço urbano mais agradável, a convivência. Nós precisamos ter qualidade de vida urbana e qualidade de vida urbana envolve o meio ambiente. É fantástico. Agora, difícil é fazer isso em cidades metropolitanas, como em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, porque aí você já tem muitos prédios. Mais da metade da população paulista, faz 1 ano e meio, 2 anos, agora mora em prédios, não é só em casas. Você tem um asfalto, que a cor do asfalto já é problemática, ele é escuro e não reflete a luz. Já há quem pensa ambientalmente para mudar até a cor do asfalto. E eu digo sempre, Eduardo, nos programas que eu faço aqui, que o maior presente, na minha concepção, que o paulistano poderia ter, são esses parques horizontais no Tietê, no Pinheiros. Porque, imagina, quem mora em locais na capital, você é rodeado por prédio, então você nunca tem horizontes. Um dos poucos lugares que você tem um horizonte na capital paulista, não sei se os colegas são da capital, quando você está na Marginal Tietê, tem uma época do ano que você vê o pôr do sol. Então imagina aquilo ali tudo arborizado, com uma coisa bem... Como já está sendo feito no Pinheiros e tudo mais, acho que é o melhor presente que o paulistano pode ter e no seu entorno também. Bom, já falei demais, deixa eu passar aqui rapidinho para o Gustavo, para ele falar um pouquinho sobre os impactos positivos da implementação do ESG, o que ele tem feito na prática. Se você tem exemplos assim, de uma empresa que realmente está aplicando e os benefícios que ela está trazendo para ela e para a comunidade. Perfeito. Eu acho que no Brasil, especificamente, temos muitos grandes exemplos das organizações, né? O setor corporativo brasileiro, ele é, felizmente, bastante engajado dentro das discussões ESG e de sustentabilidade. Seja por justamente, né, essa necessidade que a gente tem de colaborar com diferentes atores, né, com o poder público, por exemplo, de apoiar no desenvolvimento das comunidades das diferentes regiões, seja também pelo interesse em preservar o que a gente tem e o que existe aqui dentro do Brasil. Né? Quando falamos aí sobre benefícios, né, você tem... Né, vou citar exemplos de uma forma mais ampla, né, mas internamente dentro das organizações tem um ganho, por exemplo, seja na gestão de colaboradores, então os funcionários eles trabalham muito mais motivados por estarem presentes e atuando em uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, com a própria sociedade, então temos aí um impacto grande na atração e na seleção de talentos, né, e na retenção de talentos, especialmente considerando essas novas gerações que ligam muito e que se importa muito com esses temas, então isso internamente tem um impacto bastante interessante. Tem um olhar também que considera o próprio cliente, o próprio consumidor, ainda nessa onda para a geração atual e futuras gerações, o consumidor ele busca comprar e consumir e se relacionar com empresas que tenham esses atributos relacionados aos temas ESG. Né? Então, também é um diferenciador de mercado, né, para atrair e fidelizar os próprios clientes. Por outro lado, também tem o desenvolvimento das comunidades, né?
o olhar que trazemos, por exemplo, dentro de uma estratégia de sustentabilidade, é um olhar sistêmico da empresa, né? Entendendo todos os elos e os pontos de conexão, toda a cadeia da organização. Então, né, uma grande empresa, uma grande corporação, por exemplo, ela pode apoiar pequenas e médias empresas que fazem parte da sua cadeia de fornecedores a desenvolver estratégias de sustentabilidade ou a gerar riqueza, né, dentro do contexto e dos ambientes onde estão inseridos, né? Quando falamos, por exemplo, da indústria cosmética, que tem muitos projetos de desenvolvimento comunitário em regiões florestais e amazônicas, etc. Então, essa é uma contribuição que as empresas têm também com o desenvolvimento social do seu entorno, mas também dos entornos das suas cadeias, né? Então, como foi mencionado aqui no nosso bate-papo, cada empresa, né, o ESG para cada organização, para cada empresa, vai significar uma coisa, porque ele é muito inerente à estratégia do negócio e o contexto onde aquela empresa está inserida. Então, por isso que entender o que é, entender de que forma isso se conecta com o modelo de negócio e com o seu próprio entorno, é o que faz uma estratégia ser bem-sucedida e colher resultados positivos. Nossa, que bacana, interessante. Doutor, a gente só tem mais um minuto aí, eu vou passar para o senhor aqui, depois mais 30 segundos para cada um fechar aqui com o que achar de mais relevante, mas a minha pergunta é em relação a como é que as empresas podem se beneficiar colaborando com as entidades governamentais e também com ONGs, né? Porque essa relação com o governo, que é muitas vezes fiscalizatória, também não precisa ser um embate, né? Muitas vezes o Ministério Público faz aqueles termos, porque não adianta você quebrar a empresa com cheio de regras e aí o impacto social é complicado. Essa relação, o que o senhor indica que seja saudável, natural? Melhor, né? Principalmente transparência, né, com as atividades da empresa, né? Então, a empresa conhecendo os riscos jurídicos que ela corre da aplicação da legislação ambiental, isso facilita muito essa relação entre as ONGs, que serão consideradas aí partes interessadas no desenvolvimento do negócio. Então, essa transparência vai aproximar, né? Porque a ONG vai querer saber, qual que é o seu objetivo com esse tipo de programa? Você está realizando, está cumprindo? Qual que são os impactos ambientais positivos e negativos da sua atividade na região do entorno? E da mesma forma, o Ministério Público e os órgãos ambientais. Então, tendo transparência nessa relação com esses outros principais atores da sociedade, facilita muito a questão do desenvolvimento da empresa, inclusive auxiliando estratégias preventivas para ela não configurar nenhum tipo de infração administrativa e correr o risco de ter sanção ou aplicação de o ajuizamento de alguma ação judicial, quanto em âmbito contencioso, quando ela vai ter o momento ali de demonstrar a transparência e a lisura dela na relação com esses outros atores sociais. Uhum. Doutor, muito obrigado pela participação aqui. Deixa eu só rememorar aqui para você guardar direitinho. Doutor Thalisson é com Y, tá? Thalisson Rocha, advogado, especialista em direito ambiental. Participa da OAB também, alguma comissão, faz algum outro trabalho aí que a gente precisa saber, não? Sim, eu sou membro da Comissão de Direito Minerário da OAB do Espírito Santo e da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Espírito Santo também, e presidente da Comissão de Direito Ambiental da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Nossa, então acertei, hein? Falei, não sabia, não. Quer dizer que o senhor está no Espírito Santo? Sim. Que bacana, que legal. Muito bom. Doutor, então, mesmo online, participe mais outras vezes. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Agradeço o convite, muito obrigado. Deixa eu passar aqui para o Eduardo, obrigado, né? Eu acho que a maior reforma é a nossa, né? Assim, em cada ato nosso, porque senão a gente não vai mudar as questões ambientais. E eu sempre falo para as pessoas, quer saber se uma empresa é boa? Pergunta para os funcionários. Porque os funcionários vão falar, né? Não fica... Quando eu fiz o curso acadêmico, né? Tinha empresas colegas que defendiam a sua empresa. Eu falei, então essa empresa é boa, né? Agora aqueles que não defendiam muito, acho que é um bom termômetro, né? Sem dúvida. E aproveitando essa grande transformação que o mundo com ESG, né? Eu acho que nós temos que tentar unir esforços, né, para tornar os ambientes sociais, urbanos e das próprias empresas mais agradáveis, com melhor qualidade de vida, né, trazendo bem-estar à população, com áreas verdes melhores, com reaproveitamento de água, com água de mais qualidade. Todos esses fatores vão interagir e criar um ESG muito mais saudável para todas as empresas. Isso não é tão difícil se todos
resolverem fazer e fazer isso em parceria com toda a população, com seus funcionários, tornando o ambiente de trabalho mais agradável, aumentando a produtividade, né? E todo mundo sai ganhando. Legal, você vai ter que voltar aqui, porque você é de São Paulo, né? Eu sou. Então vem aqui, porque eu quero falar muito sobre a questão ambiental das árvores, como é que a gente planta mais árvore nas cidades, nas regiões metropolitanas. Você tem muitas ideias boas, vai falar com a gente mais outras vezes. Bom, muito obrigado. Então, Eduardo Funari, engenheiro agrônomo, mais uma vez. Só rapidinho aqui, Gustavo, obrigado mais uma vez. Você está em São Paulo, né, Gustavo? Eu estou baseado em Curitiba. Ah, então também não... Mas obrigado pela sua presença online. Passando em São Paulo, vem aqui na Alesc. Muito obrigado pela sua participação, viu? Com certeza, vou passar sim. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui estar com os colegas, com vocês hoje. Prazer é nosso. Bota lá Gustavo Loyola nas redes sociais, você encontra ele lá para entender mais do trabalho dele como professor também. A você, muito obrigado pela sua audiência, sua participação aqui com a gente, tá bom? Até a próxima edição.